A Bíblia é um livro único, formado por vários gêneros literários. Mas o que são esses gêneros literários? São formas diferentes de escrita que encontramos nas Sagradas Escrituras. Isso significa que, ao lermos a Bíblia, encontraremos histórias, poesias, profecias, cartas, entre outros. Cada um desses gêneros tem um propósito especial e nos ajuda a entender melhor a mensagem de Deus. A Igreja ensina que Deus, em sua infinita sabedoria, inspirou os autores sagrados a usar essas formas literárias para comunicar sua palavra de maneira eficaz. É como se Deus soubesse que, para tocar o coração de todas as pessoas, era necessário falar de maneiras diferentes. Assim, encontramos nas Escrituras desde narrativas que contam a história da salvação, até cânticos que elevam o coração a Deus, como os Salmos, além de conselhos práticos nas cartas dos apóstolos. Para entender melhor a mensagem de Deus, a Igreja nos orienta a ler a Bíblia não só com atenção ao seu conteúdo literal, mas também com um olhar espiritual mais profundo. O Catecismo da Igreja Católica nos explica que podemos interpretar as Escrituras em dois grandes sentidos: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é o que as palavras realmente dizem. Por exemplo, quando lemos que Deus criou o mundo em 6 dias, esse é o sentido literal, a sequência de eventos descritos. Já o sentido espiritual nos permite descobrir significados mais profundos, divididos em 3 formas. 1. Sentido alegórico, quando os textos nos mostram como os acontecimentos da Bíblia têm um significado mais profundo e como eles se relacionam com Cristo. Por exemplo, o sacrifício de Isaac no Antigo Testamento nos aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. 2. Sentido moral, quando as passagens nos ensinam como viver corretamente, seguindo os mandamentos de Deus. 3. Sentido anagógico, quando o texto nos direciona para o futuro, nos convidando a pensar nas realidades celestiais e na vida eterna com Deus. Esses 4 sentidos, literal, alegórico, moral e anagógico, trabalham juntos e nos ajudam a mergulhar na riqueza da palavra de Deus. Essa leitura viva da Escritura na Igreja é o que nos permite ouvir em cada página o que Deus quer falar ao nosso coração. Assim, ao compreender os gêneros literários e os diferentes sentidos da Bíblia, podemos não só entender melhor o que Deus nos revela, mas também aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, vivendo com fé, esperança e amor. As narrativas bíblicas são um dos gêneros mais fascinantes da Bíblia. Elas são histórias que revelam como Deus age no mundo e como ele se relaciona com o ser humano. Diferente de histórias comuns, as narrativas da Bíblia não são contadas apenas para entreter, mas para mostrar a intervenção de Deus na história da humanidade, conduzindo o seu povo com amor, sabedoria e justiça. Um dos primeiros exemplos de narrativa bíblica está no livro do Gênesis, onde encontramos o relato da criação do mundo. Ali vemos como Deus, com poder e bondade, cria o céu, a terra e todos os seres vivos, culminando na criação do homem e da mulher, à sua imagem e semelhança. Não é apenas uma história sobre o início de tudo, mas uma revelação da bondade de Deus, que cria o universo com um propósito: ser um lar para a humanidade, com quem ele deseja estabelecer uma relação de amor. Além da criação, o Gênesis nos conta a história dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, homens escolhidos por Deus para dar início ao seu povo. Nesses relatos, aprendemos sobre fé, obediência e a aliança que Deus faz com seu povo, prometendo-lhes uma terra e uma descendência numerosa. O que essas histórias nos ensinam? Que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Outro exemplo de narrativa poderosa está no livro do Êxodo, onde Deus liberta o povo de Israel da escravidão no Egito. A história de Moisés e da travessia do Mar Vermelho é um testemunho claro da providência divina. Através de grandes sinais e prodígios, Deus mostra que está sempre ao lado dos oprimidos, libertando seu povo e conduzindo para a terra prometida. Essa narrativa nos lembra que, assim como Deus não abandonou Israel em sua aflição, ele também não nos abandona nas dificuldades da vida. Ele age no tempo certo, guiando-nos com sua mão poderosa. Chegando ao Novo Testamento, encontramos o ponto central de toda a Bíblia, os Evangelhos. Eles nos narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a revelação plena de Deus, e através de sua vida, vemos o amor e a misericórdia de Deus em ação de forma mais concreta. As parábolas
Os milagres e os encontros pessoais de Jesus com as pessoas são narrativas que nos mostram como Deus deseja se aproximar de cada um de nós, transformando vidas e corações. Essas histórias são mais do que simples relatos de eventos passados. Elas carregam uma lição espiritual profunda. A providência divina está presente em cada detalhe da história da humanidade. Desde o início, Deus cuida do seu povo, e em cada narrativa podemos ver que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. As histórias bíblicas nos ensinam que Deus guia nosso caminho, mesmo quando tudo parece incerto, e que Ele escreve a história da salvação com amor e paciência. Além disso, as narrativas bíblicas revelam que a caminhada do povo de Deus não é isenta de desafios. Abraão precisou confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia incerto. Moisés teve que enfrentar o faraó e conduzir um povo muitas vezes rebelde pelo deserto. Os discípulos de Jesus tiveram que aceitar a cruz antes de ver a glória da ressurreição. Esses exemplos nos mostram que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre recompensador. As dificuldades são parte do processo de crescimento na fé, e Deus, em sua providência, sempre nos dá força para superá-las. Ao lermos essas histórias, podemos ver o reflexo de nossas próprias vidas. Quantas vezes nos encontramos em situações de espera, como Abraão? Quantas vezes passamos por momentos de libertação, como o povo de Israel? Ou quantas vezes precisamos renovar nossa fé e esperança em Deus, assim como os discípulos fizeram após a morte de Jesus? As narrativas bíblicas, portanto, são um convite para reconhecermos a presença de Deus em nossa história pessoal. Elas nos ensinam que, assim como Deus guiou o seu povo no passado, Ele continua a guiar o seu povo hoje. Ele está sempre presente, agindo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Essas histórias nos lembram que a história da salvação continua, e nós fazemos parte dela. Cada capítulo da nossa vida está entrelaçado com a grande narrativa que Deus escreve desde o princípio dos tempos. Ao mergulharmos nessas narrativas, não apenas aprendemos sobre o passado, mas encontramos força e inspiração para viver o presente com fé e esperança, confiando que Deus está no controle de tudo. Os Salmos são uma forma especial de oração que encontramos na Bíblia. Eles são cânticos poéticos que expressam os sentimentos mais profundos da alma humana diante de Deus. Nos Salmos encontramos louvor, súplica, arrependimento e gratidão. Eles nos ensinam a dialogar com Deus de maneira íntima e sincera, apresentando a Ele nossas alegrias, dores, esperanças e arrependimentos. Os Salmos não são apenas belas poesias, eles são orações que refletem o coração humano em sua busca por Deus. Cada salmo é como um espelho da nossa própria vida. Às vezes, sentimos vontade de louvar a Deus por suas maravilhas, como vemos nos Salmos de louvor. Outras vezes, nos sentimos abatidos, clamando pela ajuda de Deus em meio às dificuldades, como nos Salmos de lamentação. Há também aqueles salmos que nos convidam a refletir sobre a sabedoria divina e a viver de acordo com a vontade de Deus, como os Salmos de sabedoria. Por exemplo, o Salmo 23, talvez um dos mais conhecidos, é uma belíssima oração de confiança. Ele começa com as palavras: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Neste salmo, encontramos a imagem de Deus como um pastor que cuida de suas ovelhas, guiando-as e protegendo-as em todas as circunstâncias. Já o Salmo 51 é um salmo de arrependimento, onde o rei Davi clama a Deus por misericórdia após ter reconhecido seu pecado. "Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Lava-me completamente da minha culpa." Os salmos também são marcados por sua função na liturgia. Desde os tempos antigos, o povo de Israel usava os salmos para louvar a Deus no templo, nas festas e nos momentos de oração comunitária. Essa tradição continua viva na liturgia da igreja até hoje. Durante a missa, os salmos são recitados ou cantados no salmo responsorial, logo após a primeira leitura. Esse momento é uma oportunidade para a comunidade se unir em oração com as palavras inspiradas que ecoam as emoções e os sentimentos que muitas vezes também trazemos em nossos corações. Além disso, os salmos são parte essencial da liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja ao longo do dia. Bispos, sacerdotes, religiosos e muitos leigos rezam os salmos em diferentes momentos do dia, manhã, tarde e noite, como forma de santificar o tempo. Através da recitação dos salmos, a igreja une sua voz à de Cristo e de todo o povo de Deus, elevando louvores e súplicas ao Pai. Os salmos de louvor são aqueles que celebram as grandezas de Deus.
Eles reconhecem seu poder, sua bondade e sua misericórdia. Neles, o salmista convida todo o universo a louvar o Criador, desde os anjos até os seres humanos e até mesmo a natureza. Louvai ao Senhor sol e lua, louvai-o todas as estrelas brilhantes. Esses salmos nos ensinam a reconhecer a mão de Deus em tudo que há de bom em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Os salmos de lamentação, por outro lado, expressam o clamor do ser humano em momentos de dor e angústia. Neles, encontramos orações sinceras de quem se sente abandonado ou perseguido, mas que, mesmo assim, continua confiando na fidelidade de Deus. Um exemplo é o Salmo 13, onde o salmista pergunta: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?" Essa oração nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos voltar para Deus, com a certeza de que Ele nos escuta. Já os salmos de sabedoria são orações que nos convidam a refletir sobre a vida, o caminho do justo e a lei de Deus. O Salmo 1, por exemplo, compara a vida dos justos à de uma árvore plantada junto a águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Esses salmos nos ensinam a buscar a vontade de Deus em tudo, vivendo de acordo com seus mandamentos e confiando em sua justiça. Mais do que simples orações, os salmos são uma escola de espiritualidade. Eles nos ensinam a rezar com honestidade, a falar com Deus sem medo de expressar o que realmente sentimos. Nos momentos de alegria, somos chamados a louvar e agradecer. Nos momentos de dor, somos convidados a clamar por ajuda. E em todos os momentos, somos lembrados de confiar em Deus, que nunca nos abandona. Quando rezamos os salmos, não estamos apenas repetindo palavras antigas. Estamos unindo nossas vozes às de milhões de pessoas ao longo dos séculos que também encontraram nessas orações um caminho para se aproximar de Deus. Estamos entrando em uma tradição de fé viva, onde o louvor e a súplica se misturam, criando uma ponte entre o céu e a terra. Assim, os salmos nos lembram de que nossa vida, com todas as suas alegrias e desafios, faz parte de um diálogo contínuo com Deus. Eles são uma expressão da alma humana em busca do divino, e ao rezá-los, permitimos que nosso coração se abra à ação de Deus, que nos conduz com amor e nos acompanha em cada passo da nossa caminhada. Os profetas bíblicos tiveram um papel crucial na história do povo de Deus. Eles eram aqueles a quem o Senhor confiava suas mensagens mais importantes, chamando o povo à conversão, alertando sobre as consequências do pecado e, ao mesmo tempo, trazendo esperança ao anunciar a vinda do Messias. A profecia é, portanto, a voz de Deus que ressoa através dos séculos, tanto para corrigir quanto para consolar. O profeta não era simplesmente alguém que previa o futuro. Sua principal missão era ser um porta-voz de Deus, anunciando a verdade, muitas vezes em tempos de crise moral e espiritual. O profeta lembrava o povo da aliança feita com Deus e denunciava os desvios, como a injustiça, a idolatria e o afastamento dos mandamentos divinos. Suas palavras eram um chamado urgente para que o povo voltasse para o caminho de Deus, com arrependimento e mudança de vida. Mas, além disso, os profetas também apontavam para algo muito maior, o cumprimento das promessas divinas, que se concretizariam plenamente com a vinda do Messias, o Salvador prometido. Entre os livros proféticos, encontramos dois grupos, os profetas maiores e os profetas menores. Essa distinção não está relacionada à importância de suas mensagens, mas ao tamanho dos livros. Os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, têm escritos mais longos, enquanto os profetas menores, como Oséias, Amós, Miqueias, Sofonias, entre outros, possuem textos mais curtos, mas igualmente profundos e significativos. Isaías, por exemplo, é muitas vezes chamado de o profeta do Messias. Ele anunciou com grande clareza a vinda do Salvador, aquele que seria o servo sofredor, que carregaria as dores e os pecados da humanidade. Suas profecias sobre o nascimento do Messias de uma virgem, como vemos em Isaías 7,14, e sobre seu sofrimento redentor, em Isaías 5,3, apontam diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, viveu em tempos extremamente difíceis para o povo de Israel, quando a destruição de Jerusalém se aproximava. Ele não teve medo de proclamar as verdades incômodas, mesmo sabendo que seria perseguido e rejeitado. Jeremias alertou o povo sobre o castigo iminente caso não se arrependessem, mas ao mesmo tempo ofereceu uma mensagem de esperança, anunciando uma nova aliança que Deus faria com seu povo. Ezequiel, outro profeta maior, foi chamado por Deus durante o exílio na Babilônia.
Suas visões impressionantes, como a visão dos ossos secos que voltam à vida, simbolizam a restauração do povo de Deus, que, embora estivesse no exílio, não havia sido abandonado por ele. Daniel se destaca por suas visões apocalípticas e pela coragem de manter sua fé mesmo em uma terra estrangeira. Suas profecias revelam o plano de Deus ao longo da história, culminando no reino eterno de Deus, que triunfará sobre todos os impérios humanos. Os profetas menores, apesar de menos conhecidos, também trouxeram mensagens de grande importância. Oséias, por exemplo, usou a sua própria vida como um símbolo do relacionamento entre Deus e Israel, comparando o amor fiel de Deus com o amor de um marido por sua esposa infiel. Amós, por outro lado, denunciou com firmeza as injustiças sociais e clamou por um retorno à justiça e à retidão. As mensagens dos profetas sempre tiveram um contexto histórico específico. Eles falavam a povos que enfrentavam crises, como a iminência de guerras, invasões estrangeiras ou períodos de grande corrupção. No entanto, as palavras dos profetas não se limitaram àqueles tempos. Eles também apontaram para algo além da realidade imediata, para a esperança escatológica, o futuro cumprimento pleno das promessas de Deus, especialmente com a vinda de Jesus Cristo e a plenitude do seu reino. Hoje, a profecia bíblica continua a falar ao coração do homem moderno. As palavras de advertência sobre a justiça, a importância da conversão e o chamado à santidade permanecem atuais. A injustiça, a opressão e o pecado continuam sendo desafios que a humanidade enfrenta, e a mensagem dos profetas nos lembra da necessidade de retornar ao caminho de Deus. Além disso, a promessa de esperança anunciada pelos profetas nos conforta, pois aponta para o fato de que Deus tem um plano de salvação que culmina no retorno glorioso de Cristo e na restauração completa de todas as coisas. A voz dos profetas, mesmo ecoando desde os tempos antigos, continua viva na Igreja. Ela nos desafia a sermos profetas em nosso tempo, anunciando a verdade e denunciando o erro, vivendo de acordo com a justiça de Deus e proclamando a esperança que vem da fé no Messias, Jesus Cristo. Assim como os profetas anunciaram a vinda do Salvador, hoje somos chamados a ser testemunhas de sua presença e a viver à luz de suas promessas. Portanto, ao olharmos para as profecias, somos convidados a escutar a voz de Deus, que nos chama à conversão, nos encoraja na caminhada de fé e nos recorda da grande esperança que temos em Cristo, que virá novamente para estabelecer seu reino eterno. As epístolas do Novo Testamento são uma forma de comunicação direta e pessoal dos apóstolos com as primeiras comunidades cristãs. Elas foram escritas com o objetivo de instruir, corrigir e encorajar esses grupos de fiéis, que enfrentavam muitos desafios na vivência do Evangelho. A palavra epístola significa carta, e essas cartas serviram para resolver questões práticas e espirituais, além de orientar a vida cristã à luz dos ensinamentos de Cristo. As epístolas de São Paulo são as mais conhecidas e formam a maior parte do conjunto. São Paulo, com seu grande zelo missionário, escreveu para várias comunidades que ele próprio fundou ou visitou em suas viagens. Ele instruiu os cristãos sobre como viverem conforme os ensinamentos de Jesus e como superar dificuldades internas e externas que surgiam nas comunidades. Suas cartas tratam de uma grande diversidade de assuntos, desde a fé e a graça, até questões morais e práticas do cotidiano. Entre os exemplos mais notáveis das cartas de São Paulo, temos Romanos, que é considerada uma de suas cartas mais importantes e que oferece uma profunda reflexão sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. São Paulo explica como a graça de Deus nos liberta do pecado e nos convida a uma vida nova. 1 e 2 Coríntios, onde ele trata de problemas práticos enfrentados pela comunidade de Corinto, como divisões internas e questões morais. São Paulo oferece conselhos e exortações sobre a unidade e a importância do amor, como vemos no famoso capítulo 13 da primeira carta, onde ele descreve o amor como a maior de todas as virtudes. Efésios, uma carta em que São Paulo fala da grandeza do plano de Deus para a Igreja e para a humanidade. Ele descreve a Igreja como o corpo de Cristo, destacando a importância da unidade entre os cristãos e chamando todos à santidade. Além das epístolas paulinas, o Novo Testamento também contém cartas de outros apóstolos e líderes da Igreja primitiva. Temos, por exemplo, a Carta aos Hebreus, cuja autoria é incerta,
mas que traz uma profunda meditação sobre o sacerdócio de Cristo e a nova aliança que ele estabeleceu com seu sacrifício. Esta epístola mostra como Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que entrou no céu e intercede por nós. A carta de Tiago, que tem uma abordagem muito prática e moral. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta, enfatizando a necessidade de vivermos nossa fé de maneira ativa, ajudando o próximo e buscando a justiça. As epístolas de Pedro são dirigidas a comunidades que enfrentavam perseguições. Nelas, Pedro encoraja os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante do sofrimento, lembrando que nossa verdadeira recompensa está no céu. As cartas de João refletem sobre o amor de Deus e a comunhão que devemos viver com Ele e uns com os outros. João insiste que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. As epístolas têm uma importância central para a doutrina cristã. Elas moldaram a forma como a Igreja compreende muitos aspectos fundamentais da fé, como a justificação pela fé, a necessidade das boas obras, a vida em comunidade e a santidade pessoal. São Paulo, por exemplo, é um dos principais teólogos da Igreja e seus ensinamentos sobre a salvação, a graça e a vida em Cristo continuam a ser estudados e aplicados pela Igreja ao longo dos séculos. Além de serem fonte de instrução, as epístolas também são um reflexo do cuidado pastoral dos apóstolos. Mesmo à distância, eles se preocupavam em manter viva a chama da fé nas comunidades que fundaram. Quando problemas surgiam, como heresias ou divisões, eles escreviam para corrigir e orientar. E quando as comunidades enfrentavam perseguições ou desânimo, eles escreviam para encorajá-las a manterem-se firmes na fé. As epístolas continuam a ser lidas e meditadas pela Igreja em sua liturgia e vida espiritual. Elas nos ensinam que a fé cristã não é apenas uma ideia abstrata, mas uma maneira concreta de viver e se relacionar com Deus e com os outros. As palavras de São Paulo, Pedro, João e outros ecoam até hoje, nos convidando a crescer na fé e a viver o amor que Cristo nos ensinou. Assim, ao estudarmos as epístolas, encontramos não apenas orientações para as primeiras comunidades cristãs, mas também verdades eternas que se aplicam a cada um de nós, em nosso tempo e em nossa caminhada de fé. Elas nos lembram que, como cristãos, somos chamados a uma vida de constante conversão, crescimento espiritual e serviço aos outros, sempre confiando na graça de Deus, que nos guia e sustenta. A diversidade de gêneros literários na Bíblia, narrativas, salmos, profecias, epístolas, entre outros, pode parecer à primeira vista um conjunto variado de textos sem uma ligação clara. No entanto, essa diversidade é justamente o que revela a riqueza da ação de Deus na história. Cada gênero literário tem seu propósito específico e sua própria forma de comunicar a única verdade revelada por Deus, que é sua salvação e amor pela humanidade. Embora sejam expressos de maneiras distintas, todos esses textos apontam para um só caminho, o plano divino de nos conduzir à comunhão plena com Ele. As narrativas bíblicas nos contam histórias da criação, da aliança de Deus com seu povo, da vida de Cristo. Os salmos são cânticos poéticos que expressam os sentimentos humanos de louvor, súplica e arrependimento diante de Deus. As profecias nos lembram do chamado contínuo à conversão e à esperança na vinda do Messias. E as epístolas oferecem orientações e exortações para a vida comunitária e espiritual dos primeiros cristãos. Embora cada um desses gêneros tenha uma forma e uma função diferente, eles se complementam. A narrativa nos dá o contexto, o salmo nos oferece uma resposta de oração, a profecia nos guia para a vontade de Deus, e a epístola nos orienta sobre como viver essa fé em nossa vida diária. Essa unidade, formada na diversidade, é uma das grandes maravilhas da Bíblia. Deus, ao inspirar cada um desses textos, quis que sua palavra fosse acessível a todos, em todas as circunstâncias da vida humana. Mas como entender essa diversidade de textos de maneira harmoniosa? É aqui que entram dois elementos fundamentais, a tradição e o magistério da Igreja. A tradição viva da Igreja é a transmissão contínua dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos ao longo dos séculos. Ela nos oferece o contexto e a sabedoria para interpretar as Escrituras de forma correta, de acordo com o que foi revelado desde o princípio. O magistério da Igreja, por sua vez, é o serviço da autoridade de ensinar confiada aos bispos em união com o Papa. Ele assegura que a interpretação da Bíblia seja fiel à verdade revelada por Deus, prevenindo distorções ou interpretações isoladas que possam desviar o sentido verdadeiro das Escrituras.
É o magistério que, sob a luz do Espírito Santo, garante a continuidade dessa leitura fiel da Bíblia ao longo dos séculos. A Igreja sempre ensinou que a Escritura não pode ser interpretada isoladamente, fora da comunidade de fé. Afinal, a Bíblia nasceu e foi transmitida dentro da comunidade dos crentes. A leitura pessoal da Bíblia é essencial, mas deve ser sempre feita à luz da tradição e com a ajuda do magistério, que nos oferece o caminho seguro para entender a mensagem divina. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o sentido das Escrituras, tanto literal quanto espiritual, só pode ser compreendido plenamente quando lido na unidade do conjunto da revelação. Portanto, ao lermos a Bíblia, não devemos ver os diferentes gêneros como compartimentos separados, mas sim como uma grande sinfonia, onde cada parte contribui para o todo. A narrativa, o salmo, a profecia e a epístola, cada um tem sua melodia própria, mas todas as notas se unem para formar uma única obra, a história do amor de Deus por nós. Por isso, quando nos deparamos com um texto bíblico, seja ele uma história, um cântico ou uma carta, devemos nos lembrar de que ele faz parte de algo maior. E a Igreja, como mãe e mestra, nos guia nessa compreensão, ajudando-nos a enxergar a coerência e a beleza que Deus colocou em sua palavra. Essa unidade nas diversidades de gêneros literários não só enriquece nossa leitura da Bíblia, mas também nos mostra a sabedoria divina, que escolheu comunicar sua verdade de maneiras diferentes, para que todos, em qualquer situação de vida, pudessem encontrar na Escritura uma resposta, um conforto, uma orientação. Afinal, a palavra de Deus não é algo distante ou abstrato, mas é viva e eficaz, falando diretamente ao coração de cada um de nós, em todas as épocas e culturas. Assim, a harmonia dos gêneros literários bíblicos nos revela que, embora sejamos diversos em nossa maneira de viver e de compreender, todos estamos unidos em um só propósito: buscar a Deus e viver conforme sua vontade, que Ele nos revela por meio das Escrituras. E essa busca é guiada pela Igreja, que através da tradição e do magistério nos conduz sempre no caminho da verdade e da vida. A palavra de Deus, expressa de tantas formas e em tantos gêneros literários, é um presente precioso que nos foi dado para iluminar nossa vida, guiar nossos passos e nos aproximar de Deus. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre as diversas maneiras pelas quais a Bíblia nos fala, através de narrativas que contam a história da salvação, salmos que transformam nossa fé em oração, profecias que nos chamam à conversão e epístolas que nos orientam sobre como viver como verdadeiros seguidores de Cristo. Diante dessa riqueza, somos convidados a algo fundamental: ler e meditar diariamente a palavra de Deus. Não se trata de um simples hábito ou de uma tarefa religiosa, mas de um encontro vivo com aquele que nos ama e deseja se comunicar conosco. A Bíblia não é um livro como qualquer outro. Ela é a palavra viva de Deus que fala ao nosso coração, às nossas situações e desafios. E essa palavra tem o poder de transformar nossa vida, se permitirmos que ela encontre espaço em nossa mente e em nosso coração. Ler a Bíblia diariamente é abrir-se ao que o Espírito Santo deseja nos comunicar. Cada leitura, cada meditação é uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com o plano de Deus para nós. Pode ser que em alguns dias sejamos tocados por uma passagem que nos traga consolo. Em outros, uma palavra nos desafiará a mudar algo em nossa vida. Às vezes, encontraremos nas Escrituras respostas para questões que nos afligem, e em outras, simplesmente sentiremos a presença amorosa de Deus nos fortalecendo. Mas para que essa leitura seja realmente frutuosa, é importante que a façamos com o coração aberto e humilde, dispostos a ouvir o que Deus quer nos dizer. A tradição da Igreja sempre incentivou a prática da meditação da Palavra de Deus, pois é ali, no silêncio da nossa oração pessoal, que o Espírito Santo age. Ele nos ilumina, nos faz compreender melhor o que estamos lendo e nos dá a graça de viver aquilo que a Palavra nos inspira. Por isso, ao nos aproximarmos da Bíblia, devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos ajude a entender e a colocar em prática aquilo que lemos. O Papa Francisco nos lembra constantemente da importância de ter a Bíblia à mão, seja em um formato físico ou digital, e de dedicar um tempo todos os dias para essa leitura. Ele nos convida a não deixar que a Bíblia fique empoeirada em uma prateleira, mas que seja um companheiro diário em nossa caminhada de fé. Assim, ao longo do tempo, vamos perceber como a Palavra de Deus ilumina nossas decisões,
renova nossa esperança e nos faz mais próximos de Cristo. Olhando para os diversos gêneros literários da Bíblia, vemos que Deus usa muitas formas para nos falar. E cada vez que lemos, algo novo pode ser revelado. Uma mesma passagem pode nos tocar de formas diferentes em momentos diferentes da nossa vida. Isso é a riqueza da palavra de Deus. Ela é viva e dinâmica, sempre atual, sempre pronta para nos ensinar algo novo. Portanto, que possamos fazer da leitura da Bíblia uma prática constante em nossa vida, que possamos buscar nela não apenas informações, mas transformação. Deixe que a palavra de Deus mude seu coração, molde sua forma de pensar e oriente seus passos. À medida que você cresce na leitura e meditação das Escrituras, perceberá como Deus fala com você pessoalmente, trazendo paz, força e direção. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. A Igreja, através da tradição e do magistério, está ao seu lado para ajudar a interpretar as Escrituras corretamente. Não hesite em buscar orientação quando encontrar dificuldades, mas sempre com o coração aberto para a ação do Espírito Santo. Que possamos todos os dias nos aproximar da Palavra de Deus com fé e reverência, permitindo que ela nos guie em todos os aspectos da nossa vida. Porque a Bíblia é, acima de tudo, um convite ao encontro com Deus. E esse encontro, dia após dia, é o que transforma a nossa vida e nos faz crescer na fé. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele te ajudou de alguma forma, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. Todo o material que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção dos vídeos envolve custos e com seu apoio, conseguimos continuar trazendo sempre conteúdo de qualidade, profundo e bem preparado. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença e nos ajuda a manter esse projeto vivo. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Com isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade. Além disso, queremos te ouvir. Deixe um comentário abaixo, seja uma dúvida, uma sugestão ou uma opinião sobre o tema. A sua participação é muito importante para nós. E se você quer se aprofundar ainda mais, recomendo assistir ao nosso vídeo sobre como os livros da Bíblia foram escolhidos, que vai te ajudar a entender melhor o processo de formação do cânon bíblico. Clique no link aqui na tela ou na descrição para conferir.